Olá, hoje vim falar assim de um assunto assim muito legal, muito importante para mim, que pode ajudar você aí do outro lado, sabe? Que eu posso ser uma inspiração para você. E eu sempre fui muito magra desde criança, muito magrinha. E até uma certa idade minha, né? Eu fui magra. E magra que eu digo assim, 38, 36, vestindo, né? Quem é mulher sabe que 38, 36 é magra mesmo. E eu sou alta, eu tenho 1,65 m. Então, eu sou bem alta. E aí o que acontece? Eu sofri um acidente de carro, então eu tive uma inflamação na, na minha coluna e eu tive que fazer tratamento. Aí nisso eu tive também uma questão também de anemia, de falta de vitamina. Então eu tomei vários remédios e tive outras coisas assim que ao decorrer dessa parte da vida, né, depois do acidente, que me deixou muito triste mesmo, porque uma que bateram no meu carro parada, porque se eu tivesse, quem me conhece assim, na maior humildade do mundo, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem ligeira, assim, no trânsito, né? Em relação a isso. Às vezes o carro vem para bater e eu consigo desviar, fazer alguma coisa, uma manobra, e eu estava parada. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou postar. Vou postar o vídeo da batida. E aí, então eu sempre, na época que eu era magra, eu sempre fiz esporte, eu ia para academia, me exercitava, estava sempre ali, né? Cuidando do corpo, cuidando da saúde, eu tinha um corpo bacana. E aí, de repente, eu estava com muitos quilos acima, devido a essa quantidade de remédio, né, que eu tomei corticoide, e aí também nesse mesmo tempo eu sofria também uma outra tristeza, uma outra tragédia, e aí somatizou tudo, e aí eu engordei. Eu vou mostrar a foto, vou colocar a foto aqui. E aí um dia eu já não me reconhecia mais. Eu tinha vergonha de tirar foto, de tudo. Entendeu? Eu não achava nada bonito. Todas as fotos, tudo que eu tirava eu achava feio. E aí aquilo começou a me incomodar e eu resolvi, eu já era para mim ter gravado esse vídeo já há muito tempo, tanto que tem lá na minha bio, né, na minha descrição, para assistir o vídeo, mas eu nunca gravei, nunca consegui gravar. E aí hoje eu estava super disposta a falar sobre isso. E, e aí o que acontece? Quando me deu esse estalo, eu resolvi gravar até por uma foto que eu postei, que eu vejo que eu tô encolhida, dentro, entendeu? Que eu não tava dentro de um, que eu não tava me reconhecendo. Imagina você ter um corpo todo o tempo e aí depois você ter um outro corpo e você é acostumada a usar roupas assim, não usa mais, não pode usar mais aqueles mesmos estilos de roupa. E aquilo foi me incomodando até que eu resolvi fazer uma transformação. Eu me olhei no espelho e falei, olha, a partir de hoje acabou, mudou. Eu vou fazer minha própria alimentação, porque eu sempre comi de tudo, sabe? De tudo. E sempre fui magra. Então, eu comecei a ver minha alimentação e comi assim, acho que por 6, 8 meses. Só peixe, só peixe. Salmão, peixe branco, camarão. Salmão, peixe branco, camarão com arroz, tomate e uma batatinha, nada. Assim, quando eu ficava naqueles dias femininos, eu comia carne, né, para poder repor, né, o sangue perdido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de comer açúcar branco.
o açúcar branco. Café sem açúcar, doces, bolos, brigadeiro, docinho, qualquer coisa, sabe? Sorvete. Sorvete eu como, mas hoje eu posso comer tranquilo. Quando eu fiz essa regra de alimentação, eu não sabia o que ia dar. Eu não sabia onde que eu ia parar, né? E então eu fiz de olhos fechados, de olhos vendados. Eu fiz de acordo com o que eu sabia que minha memória teria em relação a exercícios, ok? E aí eu comecei essa alimentação saudável e fazendo academia, fazendo academia normal, igual eu sempre fiz, né? Fazendo musculação, fazendo o treino ali básico. E eu fui perdendo muitos quilos só pelo açúcar, né? E pela alimentação também. E aí eu tive uma suplementação vitamínica de vitamina B e vitamina D de sol, né? Vitamina B, B12, que era bom para memória, que era boa para estudo, que era o que eu estava fazendo na época e tal. E aí eu perdi 25 quilos. 25 quilos. Não foi assim, pá. Foi quando eu vi, eu tinha perdido 25 quilos. Então, o que aconteceu? Ficou uma pelinha, né? Ficou uma pelinha molinha. Então, agora, o que eu faço? Eu sempre treinei na academia, sempre fiz musculação, mas eu nunca treinei assim, sabe? Porque eu já tinha o braço já tinha as pernas tudo durinho, tava tudo durinho. E aí, quando eu emagreci, ficou um pouco molinho. Então, o que eu fiz? Aí eu fui tomar whey protein, fui tomar creatina, fui fazer treino pesado com o professor, né? Que é o Paulo, que me dá uma assistência, uma consultoria, né? Em relação do que eu quero, né? Para me voltar para o meu corpo antigo, né? Modificado, óbvio, né? Porque aquele meu corpo antigo, né? De mais nova, não volta, né? Então, eu acredito que isso pode ser uma inspiração, porque às vezes tem pessoas que estão querendo emagrecer e estão com dificuldades, e é muito simples, é uma alimentação saudável. O açúcar é um veneno, o açúcar quando falam que é uma segunda droga, Então, assim, tirou o açúcar, aí o seu sistema já começa a comer a sua própria gordura, né? Quando você tirou o açúcar. E aí você faz uma alimentação saudável, aí você vai murchando aos pouquinhos. Cara, nada é impossível na sua vida. Tudo que você quiser fazer, você consegue. Se você tiver determinação, se você tiver ali foco, determinada a buscar aquilo que você quer, que era isso que eu queria. Eu queria voltar para os mesmos quilos, né, que eu tinha antes, que eu sempre tive, né, para poder me reconhecer, olhar no espelho e me reconhecer como uma pessoa. E isso aconteceu. Então, assim, não tem nada na minha vida que eu não queira fazer, que eu não consiga. E isso é muito importante. Óbvio que tem coisas que eu vou fazer que não vai estar na hora ainda de eu receber. Aí isso já é questão do universo, né? Da lei da atração, várias coisas. Mas em relação à saúde, alimentação, foi isso. Então, assim, eu vou botar o antes e o depois. E é muita diferença, entendeu? Eu tinha um pernão, eu tinha, sabe, um bundão e tal, mas não era um corpo saudável, né? Então,
ali tinha muita questão do remédio que eu tomei, né, do acidente, de outras coisas também, que foram somatórias, emocional, que eu passei na minha vida nesse tempo, que foi muito traumático esse acidente, sabe? O carro bateu aqui em mim e eu bati com a cabeça e eu fiquei muito tempo muito nervosa, em relação a esse acidente, né? Ainda tive essas, essas fissuras aí, essas questões corporais, além das emocionais. Então, depois que passou, eu pude me olhar e mudar a minha vida. Então, você que está aí do outro lado, você também pode mudar, sabe? Às vezes você quer voltar para um corpo, porque, sabe, aconteceu algo assim como eu, ou quer voltar, ou quer fazer, ou às vezes não é um corpo, às vezes é uma outra coisa. E eu quero que você saiba que se você tiver determinação, foco e fé, você consegue, tá bom? É isso. Beijo.